Olá você que nos acompanha, o meu nome é David Azarantes e hoje vamos dar continuidade às aulas da disciplina de Teoria Geral dos Direitos Humanos. No vídeo de hoje, vamos abordar as unidades 3, 4 e 5, que dizem respeito, respectivamente, Responsabilidade Internacional do Estado e Direitos Humanos, Sistema Global de Proteção dos Direitos Humanos e Sistema Regional Europeu de Proteção aos Direitos Humanos. De antemão, indico que essa é uma matéria extensa, então, realmente sugiro que se faça a leitura pelo menos da bibliografia básica, isso é, o livro Curso de Direitos Humanos, professor Valério Mazzuoli. Lá você vai conseguir ter em mãos um texto onde vai se aprofundar nos temas que iremos abordar aqui ao longo do vídeo. Dito isso, podemos dar início ao conteúdo com o primeiro tópico, Responsabilidade Internacional do Estado e Direitos Humanos. Uma primeira questão que devemos pensar quando falamos em responsabilidade internacional do Estado e direitos humanos são as finalidades da responsabilidade internacional. Dito isso, temos duas correntes principais. A finalidade que diz respeito à prevenção e uma segunda que diz respeito à repressão. Essa primeira estaria ligada a uma coerção psicológica do Estado, isso é, não fazer aquilo porque algo teria alguma consequência não tão boa ao Estado, pelo menos também à comunidade internacional. Isso é prevenção antes que cometa. E a finalidade repressiva é, após cometer, se houve uma violação de direitos humanos, há também uma repressão, voltada principalmente à reparação do dano ao sujeito que foi prejudicado. O Estado, no caso, então estamos falando da responsabilidade do Estado frente àquela pessoa que teve algum direito humano violado em decorrência de alguma ação ou omissão dele. E temos como principais características também na responsabilidade. A primeira é voltada ao status quo. O que seria isso? A finalidade dessa responsabilidade é retornar àquela situação que se encontrava antes da violação dos direitos humanos, isso é, se sofreu um dano, reparar este dano. A indenização ou compensação, isso é, do dano que foi causado ao sujeito, e pode-se dar pelo arrependimento, e aí colocamos como exemplo, pedido formal de desculpas. Você pode estar falando, nossa professor, mas só isso? Devemos pensar também, para um Estado reconhecer perante a comunidade internacional e fazer um pedido formal de desculpas, isso já quer dizer muita coisa. É um ato grande e que muitas vezes é o que as próprias vítimas buscam, um reconhecimento que foi violado por alguma ação, alguma atitude do Estado. Mas também pode se dar através de uma obrigação de fazer ou não fazer. Damos como exemplo aqui, criação de órgãos ou leis. E podemos ver alguns exemplos mais pela frente. E, por último, dizer que se trata de uma responsabilidade civil. Mais à frente no conteúdo, em outras unidades, não nesse vídeo, vamos falar sobre o Tribunal Penal Internacional, mas aí é um outro assunto. Agora, no momento, estamos falando sobre responsabilidade civil. E agora, você que já teve aula de direito civil, já pode estar familiarizado com alguns termos que irei utilizar agora, temos que falar sobre a natureza jurídica desta responsabilidade internacional. Temos duas correntes, a corrente subjetivista e a corrente objetivista. A primeira diz respeito ao dolo ou culpa, conhecida também como teoria da culpa, ou subjetivista, como já disse. Isso é, irá se buscar naquela violação de direitos se houve dolo ou se houve culpa por parte do Estado para que assim este seja responsabilizado. Já a teoria objetivista ou do risco, também conhecida, ela vai buscar o nexo causal, isso é, uma ligação entre aquela ação ou omissão do Estado e também aquela violação dos direitos humanos que está sendo relatada, sendo indiferente a questão de dolo ou culpa para a segunda teoria. E atentem-se, a responsabilização do Estado ela pode se dar não somente pelo não cumprimento de normas estabelecidas em tratados internacionais. Então note, se o Estado ele é Estado parte de alguma convenção sobre direitos humanos e ele não cumpre com aqueles requisitos, com aquelas atitudes em que ele se comprometeu a cumprir,
Por obviedade, ele será responsabilizado. Agora veja, ainda que algumas atitudes não estejam previstas em tratados, em convenções no qual aquele Estado seja parte, ele pode ser responsabilizado através do que a gente chama de obrigações erga omnes ou também as normas iucogens, ou juscogens, a depender da pronúncia da pessoa. Então vejam, norma erga omnes, o que é isso? E temos uma definição bem objetiva. São aquelas obrigações impostas a todos, independentemente da aceitação. O próprio nome diz, erga omnes significa para todos aqueles, independente se aceitaram ou não aquele acordo, aquele tratado, aquela obrigação. Agora, o que diz respeito às normas de ius cogens, há uma definição um pouco mais sinuosa, um pouco menos objetiva. Aqui trouxe um enunciado que diz respeito justamente a essas normas do Instituto de Droit Internacional, o Instituto de Direito Internacional, que fala justamente sobre o que seria ius cogens. E tenha em mente que o objetivo seria preservar os valores fundamentais para a comunidade internacional. A diferenciação, podemos dizer, o que a doutrina expõe é que as normas de ius cogens são imperativas e inderrogáveis. Dito isso, podemos dar continuidade e agora abordar o Sistema Global de Proteção dos Direitos Humanos. Faço questão de, logo no começo, fazer um breve percurso histórico para que se consiga ter uma melhor visualização de como se foi evoluindo até chegar no atual sistema, no atual formato que temos hoje. Alguns precedentes históricos importantes. Primeiro, temos o chamado direito humanitário. O que era o direito humanitário? A gente pode pensar na Convenção de Genebra, uma convenção muito importante, coloco aqui, desculpem minha ortografia, Convenção de Genebra de 1949 e, claro, as normas depois, os protocolos adicionais, mas ele havia algumas limitações, isso é, ele era limitado aos conflitos armados, internacionais ou não internacionais. Então, ficava limitado a essa seara. Após o direito humanitário, podemos falar sobre a Liga das Nações. Isso é, a partir da Convenção da Liga das Nações, que traz o próprio nome de 1920, há um aspecto muito importante que é a relativização da soberania dos Estados. Mas como assim? Isso traz a possibilidade de estabelecimento de sanções impostas pela comunidade internacional. Acompanhe o raciocínio. Se o Estado tem uma soberania estatal absoluta, ninguém pode interferir nele internamente. Agora, a partir da Convenção das Ligas das Nações, se pactua que, após violar determinados direitos que foram estabelecidos ali entre os Estados-partes, há a possibilidade de sanção pela comunidade internacional, ainda que seja algo que diz respeito somente à política interna daquele país. E por fim, podemos falar da OIT, a Organização Internacional do Trabalho, que tem a sua fundação em 1919 e traz uma formalização do direito internacional dos direitos humanos. Por que isso é importante? Porque traz os direitos ao trabalho, isso é, está relacionado também aos direitos sociais e uma proteção de direitos das pessoas visível claramente. Então, a gente tem algumas questões estabelecidas de forma clara, onde se pode visualizar. É algo um pouco mais palpável, podemos dizer assim, no que diz respeito aos direitos humanos no aspecto internacional. E chegamos finalmente ao direito internacional dos direitos humanos. Essa é o que é o direito internacional dos direitos humanos. É a disciplina encarregada de estudar o conjunto de normas internacionais, convencionais ou consuetudinárias. Isso é, lembra do que falávamos sobre normas erga omnes ou ius cogens? Podem ser também normas consuetudinárias, isso é, de costume entre os Estados, não somente o que diz respeito a tratados e convenções internacionais, onde são estipulados o comportamento e os benefícios que as pessoas, ou o grupo de pessoas, já veremos sobre isso, que podem esperar ou exigir de seus governos. E como se dá a estrutura normativa do Sistema Global de Proteção dos Direitos Humanos? Podemos dividir em dois. O sistema global, ou chamado sistema onusiano, ligado à ONU, como diz o próprio nome, e também os sistemas regionais. Atualmente temos 3 bem estabelecidos: o sistema europeu, o interamericano e o africano.
Alguns começam a falar do surgimento de algum sistema árabe, mas ainda não tem uma estrutura que podemos chamar de sistema de proteção aos direitos humanos, assim como os 3 já mencionados. Alguns aspectos importantes. Temos a fundação da ONU com a Carta de São Francisco e, a partir disso, os estados passam a se obrigar por meio de tratados, algo que a gente já está, de certo modo, habituado a ver. Uma coisa muito importante, o ser humano ele passa à categoria de sujeito de direito internacional público. Isso é, a pessoa ela é sujeito de direito internacional. Até o momento, quando falávamos de direito internacional, era mais algo relacionado ao direito internacional privado ou mesmo a relação entre os estados, mas não tendo em vista especificamente a pessoa humana, né, o ser humano em si. E temos assim normas de proteção de caráter geral. Temos como exemplo a Declaração Universal dos Direitos Humanos, o PIDESC e o PIDCP. Deem uma olhada, realmente sugiro que deem uma lida nestes documentos, são documentos breves que vocês conseguem ler e vão conseguir ter um aprofundamento muito legal nessa matéria. E também a proteção de caráter específico, e é aquilo que comentava quando falamos de proteção de pessoas ou grupo de pessoas. Isso é, temos tratados contra a discriminação racial e racismo, ou seja, está voltado à proteção de um determinado grupo de pessoas. Uma convenção sobre os direitos da criança e o adolescente, sobre os direitos das mulheres e por aí vai, são alguns exemplos. Deixo aqui essa tabela que traz algum esqueminha, se quiser pause o vídeo agora, tira um print e aí isso pode ajudar também nos seus estudos, mas é o que eu acabei de comentar sobre as normas de caráter geral e específico. Por fim, você pode estar se perguntando sobre eventuais conflitos, então seja de jurisdição, em relação à coexistência de sistemas, então um sistema global ou onusiano e algum sistema regional, um sistema europeu, por exemplo, que veremos logo aqui para frente. Porém, devemos ressaltar que a lógica ela é diferente, então tudo que você pensa sobre alguma questão em conflitos de comarca, no direito interno, isso não se aplica ao sistema global de proteção dos direitos humanos. São sistemas coexistentes e complementares. E aí ressalto uma questão aqui. Direitos idênticos são protegidos por mais de um sistema ao mesmo tempo. Veja, a Declaração Universal de Direitos Humanos traz aspectos relativos à proteção de direitos básicos e esses estão protegidos tanto pelo sistema regional, tanto pelo sistema global. E aí, nesse caso, cabe ao indivíduo optar qual a via favorável para pleitear os direitos violados. Então, ele pode pensar que, num primeiro momento, é mais interessante buscar auxílio no sistema europeu. E caso não consiga nesse, depois, ao sistema global, ao sistema onusiano, mas isso não é regra. Ele pode ir diretamente ao sistema global também, ao sistema onusiano, caso essa seja a sua vontade também, caso julgue favorável. E por fim, o nosso último tópico da aula de hoje é o Sistema Regional Europeu de Proteção dos Direitos Humanos. O sistema europeu ele tem sua fundação na chamada Convenção Europeia de Direitos Humanos, em 1950, que sofre uma consequência quase que direta, uma forte influência da tragédia ocorrida durante a Segunda Guerra Mundial, então como resposta à Convenção Europeia dos Direitos Humanos. O nome formal dela, então não estranhem se caso se deparem em alguma prova, em algum texto, falando Convenção Europeia para a Proteção dos Direitos Humanos e das Liberdades Fundamentais. É o mesmo documento, porém, de forma mais simples, se chama de Convenção Europeia dos Direitos Humanos. É o mesmo nome, são nomes diferentes para o mesmo documento. Ela foi escrita em 1950 e entrou em vigor internacional em 3 de setembro de 1953. É um documento curto, sugiro também a leitura, são 59 artigos, também mais os protocolos adicionais, é um texto não muito longo, vale a pena ler para também se aprofundar e ter uma visão melhor do que estamos tratando aqui na matéria. Pois bem, é um documento dividido em 3 partes. A primeira parte diz respeito aos direitos e liberdades fundamentais, principalmente aqueles direitos da primeira dimensão, então direitos civis e políticos. A segunda parte, a estrutura e funcionamento da Corte Europeia dos Direitos Humanos, então
o número de juízes, como aquilo ali vai se articular, e a terceira parte diz respeito às disposições diversas, então como por exemplo, as reservas da convenção, as denúncias e etc. E em 1998 há o protocolo adicional número 11, que reforma o sistema da Convenção Europeia, né, o sistema de controle da Convenção Europeia. E atentem-se a esse ponto aqui, que é algo muito importante que diz respeito ao sistema regional europeu, que é o acesso direto à Corte Europeia de Direitos Humanos por indivíduos, organizações não governamentais e grupos de indivíduos, podendo até mesmo, e aí coloco aqui, iniciar um processo diretamente perante a Corte. A título de exemplo, no sistema interamericano não há essa possibilidade. Indivíduos, grupos de indivíduos, por exemplo, devem entrar à Comissão Interamericana para que essa sim represente o que eles pleiteiam e chegue à Corte Interamericana. No sistema europeu acontece isso diferente, e a Corte há duas competências. A competência consultiva, isso é, se consulta para saber se determinado direito está sendo violado ou não, e a contenciosa, que tem natureza declaratória. Isso é importante. E podemos falar sobre os requisitos de admissibilidade para se vindicar algum direito que foi violado perante ao sistema regional europeu. Eles estão previstos no artigo 35 da Convenção Europeia, e faz importante destacar que, em comparação ao sistema interamericano ou mesmo ao sistema africano de proteção dos direitos humanos, o sistema regional europeu possui mais requisitos, ao se comparar com os outros sistemas regionais. O primeiro deste é que devem estar esgotadas todas as vias de recurso interno, isso é, no direito interno daquele país onde ocorreu a violação. Há de se respeitar também um prazo de 6 meses contados da decisão interna definitiva, então, a partir do trânsito em julgado, aqui no caso do Brasil. Não pode ser uma petição anônima perante o sistema regional europeu. E também ela não pode ser idêntica a outra anteriormente examinada pela Corte ou submetida a outra instância internacional. Então, se foi submetida a um sistema global, ela não pode ser idêntica sem conter fatos novos. Se há algum fato novo, não há problema, ela não é idêntica e aí pode sim se pleitear novamente. Letra E, ela não pode ser incompatível com o disposto nas convenções e protocolos. Então temos a questão ratione temporis, persone, materia, em razão do tempo da pessoa ou da matéria, e também ela não pode ser explicitamente infundada ou de caráter abusivo. Por último, porém não menos importante, devemos falar sobre as sentenças da Corte do Sistema Regional Europeu de Proteção aos Direitos Humanos. Elas têm autoridade de coisa julgada, então elas são juridicamente vinculantes. Isso é algo muito importante se salientar. E após emitidas, elas são encaminhadas ao Comitê de Ministros, onde eles irão avaliar se as medidas que estão sendo adotadas, elas refletem as obrigações impostas pela Corte decorrente da sentença, isso é, da condenação daquele Estado. A sanção mais grave está prevista nos artigos 3º e 8º do Estatuto do Conselho, e é justamente a ameaça e a expulsão do Conselho Europeu de Proteção aos Direitos Humanos. Por fim, salientamos quando há constatação de violações de direitos humanos no que diz respeito a estados terceiros, isso é, que não fazem parte, não aceitaram a jurisdição da Corte Europeia de Proteção dos Direitos Humanos. Então, nesse caso, as condenações, as sentenças têm caráter res inter alios acta. O que isso significa? Não nos atinge juridicamente. Então, para que serve? Você pode estar se perguntando. Isso tem um impacto político nas relações entre os estados, algo muito forte, isso é, a Corte reconheceu que houve ali uma violação de direitos humanos. Há uma sentença declarando isso, ainda que não haja uma vinculação jurídica quanto àquela condenação. Deixo aqui para vocês o meu muito obrigado, os meus contatos, ali meu Instagram e também o meu e-mail. Quem quiser entrar em contato pode falar comigo para pedir também o material dessa aula. E, por último, também peço para que, se você gostou da aula, deixe o seu like e se inscreva no canal para estar atento a mais aulas e mais iniciativas também do projeto. Muito obrigado!
Até a próxima!